Olá, bora bater um papo sobre umas ideias que, olha, definem o mundo em que a gente vive. Dos impostos que a gente paga até as grandes crises financeiras, tudo, mas tudo mesmo, começa com uma teoria. E é para desvendar esse mistério que a gente está aqui hoje. Bom, vamos direto ao ponto, né? No fundo, tudo gira em torno de uma única e gigantesca pergunta que ecoa há séculos e que, até hoje, bota fogo em qualquer debate. Afinal de contas, qual é o verdadeiro papel do governo na economia? Essa é a questão que divide 6 grandes escolas de pensamento. Então, o que a gente vai fazer agora é uma viagem por cada uma delas para entender como elas tentam, cada uma do seu jeito, responder essa pergunta. Basicamente, os nossos times são a escola clássica, a marxista, a neoclássica, a keynesiana, a austríaca e a escola de Chicago. Cada uma enxerga o mundo de um jeito totalmente diferente. Então, vamos começar pela primeirona, a que deu o pontapé inicial em tudo. A gente vai lá para trás, para a raiz de tudo. Pensa na Revolução Industrial, o mundo mudando numa velocidade alucinante. A pergunta era, como é que a gente organiza essa bagunça toda? E a primeira grande resposta foi pensar na economia como se fosse um jardim que, por incrível que pareça, se cuida sozinho. E aí que entra a famosa mão invisível. A ideia central da escola clássica é essa. Se ninguém mexer, o mercado encontra o seu próprio equilíbrio. É como se uma força mágica e invisível guiasse tudo para o melhor resultado possível para todo mundo. Os pais dessa ideia são caras como Adam Smith e David Ricardo. O foco deles era total em deixar a concorrência rolar solta e em produzir as coisas do jeito mais eficiente e barato possível. A regra de ouro era o tal do laissez-faire, que é chique em francês, mas quer dizer uma coisa bem simples. Deixa fazer, deixa rolar. Ou seja, o Estado tinha que ficar o mais na dele possível. Só que a história, nunca segue em linha reta. O mundo foi mudando e essa ideia de um mercado perfeito que se vira sozinho foi colocada à prova. Uma crise gigantesca estava vindo aí, e com ela a necessidade de achar novas respostas. E a primeira crítica pesada veio como uma resposta direta à dureza que era a Revolução Industrial. Para Karl Marx, aquilo não era um jardim harmonioso, não. Era um campo de batalha. A instabilidade e a desigualdade absurda que ele via não eram acidentes de percurso, mas sim características inevitáveis do sistema. Com Marx, o foco muda da água para o vinho. Aqui a gente está falando de exploração do trabalhador, da tendência da grana se concentrar na mão de pouquíssima gente e, claro, da famosa luta de classes. É uma visão que bate de frente com a harmonia da mão invisível. Enquanto essa crítica radical surgia, a corrente principal também evoluiu. A escola neoclássica resolveu dar um zoom. Em vez de olhar para as grandes forças do mercado, a análise passou a ser sobre o comportamento de cada um, como as empresas agem para ter mais lucro e como as pessoas decidem o que comprar para ficarem mais satisfeitas. Essa virada para o individual, usando muita matemática, é a base de quase toda a microeconomia que a gente estuda hoje em dia. Agora, se liga nessa linha do tempo. Por mais de 150 anos, as ideias de livre mercado dominaram o cenário. Até que, 1929, a Grande Depressão. O sistema quebrou. E quebrou feio. E isso abriu a porta para uma verdadeira revolução no pensamento econômico. E se a gente pensar na economia como uma máquina que pifou, a escola keynesiana diz que o Estado é um mecânico. A ideia, que veio com John Maynard Keynes, era uma resposta direta a essa crise toda. Ele disse, o governo não só pode, como deve meter a mão e consertar as coisas. O argumento do Keynes era simples. O mercado, sozinho, não consegue garantir emprego para todo mundo. A solução? O governo precisa gastar para estimular a economia. Ele precisa usar as ferramentas que tem, como impostos e gastos públicos, além do controle dos juros, para pilotar a economia e tirar ela do buraco. E é aqui que o circo pega fogo. Isso nos leva ao grande debate do século XX que, vamos combinar, está mais vivo do que nunca. De um lado, a ideia de intervenção do Estado. Do outro, uma reação poderosíssima em defesa do mercado livre. A batalha de ideias estava oficialmente declarada. A principal voz dessa reação foi a de Milton Friedman. As ideias deles ganharam muita força lá nos anos 70, quando o mundo enfrentava um problema novo, inflação nas alturas junto com desemprego. E com essa frase, ele resumiu a principal preocupação da sua turma. Para ele, o grande vilão não era o desemprego, como dizia Keynes, mas sim a inflação. A escola de Chicago, ou monetarista, basicamente diz que essas tentativas do governo de pilotar a economia só geram inflação. Para eles, a melhor coisa que o governo pode fazer é focar em uma única missão: controlar a quantidade de dinheiro que circula para manter os preços estáveis. Ou seja, menos intervenção, menos gastos e foco total na moeda. Agora, do lado da escola de Chicago, mas com uma filosofia ainda mais, digamos, radical, tem a escola austríaca.
Eles também são defensores ferrenhos do livre mercado, só que eles não gostam muito dessa obsessão com modelos matemáticos. Para eles, a economia é um processo super complexo que acontece de forma espontânea e qualquer intervenção do Estado, por menor que seja, só atrapalha essa ordem natural. Olha só, esse slide aqui é um resumo perfeito do debate. Veja as diferenças. A escola keynesiana foca no emprego e o Estado tem que agir. A de Chicago foca na inflação e o Estado só controla a moeda. Já os austríacos acham que o mercado resolve tudo e o Estado, o Estado não tem que fazer nada. Tá, legal. Mas por que isso tudo importa hoje? Porque essas ideias não ficaram só nos livros de história, não. Elas estão vivíssimas, pulsando nos debates políticos e nas decisões econômicas que afetam a nossa vida, todos os dias. Quando um governo decide aumentar ou cortar gastos, subir ou descer a taxa de juros, por trás de cada uma dessas decisões tem uma dessas escolas de pensamento dando as cartas. Elas são tipo o sistema operacional das políticas públicas. No fim das contas, o debate atual pode ser simplificado nessa régua. De um lado, quem defende uma ação forte do Estado na economia. No outro extremo, quem defende participação zero. E ali no meio, quem busca um equilíbrio. Essas são as opções que estão na mesa. Então, depois desse tour todo pelas 6 principais correntes da economia, cada uma com sua lógica e seus argumentos, fica a pergunta para a gente refletir, né? Depois de conhecer essas visões, qual delas parece fazer mais sentido? A resposta para essa pergunta continua de várias formas a moldar o nosso futuro.